Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar mais outra aula, que é a coleta do líquido sinovial. Nós já tínhamos começado a falar um pouco dos líquidos na aula passada, né? E a gente faltou falar um pouquinho sobre a coleta do líquido sinovial, para encerrar essa parte de coleta, tá bom? Bom, o líquido sinovial, ele é um fluido corporal de grande importância, né? Ele é caracterizado por um líquido viscoso filtrado do plasma a partir da membrana sinovial, tá? Onde as células dessa membrana secretam um mucopolissacarídeo que tem nessa composição o ácido hialurônico e também pode encontrar também fibrinogênio e globulinas. Essa filtragem plasmática, ela se diferencia apenas em relação às proteínas com alto peso molecular, tá? Porém, essa composição tem em sua essência a mesma composição bioquímica do plasma, tá? O líquido sinovial, ele é um dos elementos formadores do sistema locomotor, juntamente com as estruturas ósseas, músculos, ligamentos, tendões e demais estruturas aí, tá? Aqui mostrando a ilustração de uma junção articular com líquido sinovial, aqui mostrando o músculo, o osso, tem essa cápsula articular, aqui essa parte de baixo a cartilagem articular e o líquido sinovial aqui nessa cor azul fica presente aqui entre essas estruturas, tá? O líquido sinovial, ele tem uma participação muito importante na lubrificação de articulações, né? Essas estruturas articulares, que a gente fala articulares móveis, né? Porque aqui é a parte do joelho, certo? E também transporta nutrientes para a cartilagem articular, tá? Permitindo assim tanto a funcionalidade e também a movimentação suave do sistema locomotor. Geralmente a quantidade aproximada de líquido sinovial nas cavidades articulares você encontra em torno de 3 a 4 ml, tá? E essa quantidade de volume ela pode aumentar se o paciente tem alguma patologia, tá? Ou disfunção, principalmente um quadro inflamatório, né? Tem situações que o paciente tem uma artrite reumatoide, que como essa parte da articulação ela fica inflamada, pode aumentar essa quantidade de volume até para o dobro ou triplo, tá? E aí é muita presença de líquido sinovial que é necessário fazer uma punção para retirar esse líquido, tá? A fixação plasmática não é seletiva, exceto no que diz a respeito às proteínas de alto peso molecular. Então, o líquido sinovial normal tem aí a mesma composição bioquímica do plasma, como eu falei para vocês, tá? E fornece nutrientes para as cartilagens e atua como lubrificante. Como que é feito o preparo da coleta para esse paciente? Geralmente, quando o médico pede a punção de líquido sinovial, é porque o paciente já tem algum quadro aí de inflamação, né? Ou às vezes ele teve algum edema, porque bateu, teve uma luxação e aumentou, né, a quantidade de líquido sinovial, ele faz a punção e já pede ali um exame, ou porque já é um paciente que já tem uma doença crônica, né, já é um quadro crônico no caso de artrite, tá bom? Também tem pacientes que às vezes têm gota, né, outros tipos de doenças inflamatórias que também inflama, né, tem edema e também aumenta a quantidade desse líquido. Então, geralmente nessas condições o médico pede aí uma coleta. Não é necessário jejum para a coleta de líquido sinovial, é necessário pelo menos 5 ml, tá bom? Para coletar esse líquido. Então, geralmente utiliza aí uma seringa, tá bom? Faz a coleta com a seringa e aí desse líquido você passa para um tubo, tá bom? Esse tubo, o ideal é você ter dois tipos, um tubo com EDTA e um tubo sem anticoagulante, 5 ml em cada um. E consegue bastante, porque geralmente quando o paciente está inflamado, a quantidade de líquido sempre é o dobro, então você vai ter bastante quantidade ali suficiente, mas pelo menos ali, se possível, 5 ml. Se não vir o suficiente, pelo menos uns 3 ml ali já tá bom para conseguir fazer a análise, tá? Mas o ideal é 5. A coleta tem que ser realizada pelo médico, tá bom? O preparo do paciente não deve ter sido tratado com injeção intraarticular de fármacos no mês que antecede o exame, porque às vezes se um paciente faz algum tipo de tratamento diretamente na parte intraarticular, o ideal é ele não estar utilizando injeção de fármacos naquela região, porque isso pode ser um interferente para o resultado, tá bom?
Então, olha lá, interferentes. Anestésico também pode ser no interferente, por isso que o ideal é não anestesiar. Então, vai lá mesmo no seco, né, e coleta, tá bom? E medicamentos injetados, tá vendo? No espaço sinovial, pode ser um problema ali para você fazer a coleta. Tem que ter uma conservação, tá? Então, assim que coletou, o ideal tem que ser o processamento tem que ser o mais rápido possível, mas caso não, deixa ali de 2 a 8 graus Celsius ali na geladeira, no freezer, até por 72 horas. É o máximo, o tempo máximo para você fazer a coleta, mas tá bom? Mas o ideal é fazer o processamento o quanto antes, mas nesse prazo aqui, temperatura, ele pode ficar bem conservado, tá? Aqui mais com relação ao valor de referência, porque por isso que é necessário coletar com EDTA e sem EDTA, porque na líquido sinovial você pode fazer tanto contagem de células, então por isso que tem que ser o tubo com anticoagulante, tá bom? Que você vai contar ali se tem presença de hemácia, se tem neutrófilo, né? E às vezes cristais. E também você vai fazer análise bioquímica também desse líquido sinovial, então por isso que é necessário um tubo sem anticoagulante. Aqui mais com relação ao valor de referência, né? Contagem global de células até 200 milímetros cúbicos, o neutrófilo tem que estar menor que 25% e ausência de cristais. Isso num caso assim que não tem aí caráter inflamatório. Qual tipo de agulha que é necessário? Essa agulha aqui, Precision Glide, que ela é 1,20 por 40 milímetros. Então, você vê que ela é bem grossa, tá? É esse tipo de agulha, que a gente chama de agulha rosa. Então, vocês vão ver que na coleta, né, biomédicos que trabalham, né apoiando a parte médica nessa parte de coleta de líquido, sempre solicita esse tipo de agulha, tá bom? A gente fala que é agulha rosa, mas o calibre dela é esse daqui. Se seringa aí de 20 ml, de 10 ml ou de 5 ml, vai depender qual que é a correlação à coleta, né? Então, no caso, se o ideal é fazer o que o DTA e a bioquímica tem que ser em torno de 5, então coleta ali com 10 ml ou 20, né? Para você ter uma boa quantidade. Mas geralmente quando o paciente está com uma inflamação, vem muito, né? Então, o médico já solicita a punção para retirar o líquido. Então, realmente tem que usar uma seringa de 20 ml, sem paciência tem que utilizar até 2 seringas de 20. Então, você já aproveita para fazer a punção, para retirar esse líquido, para melhorar, né, a dor dessa cartilagem, né, do paciente, e já aproveita também a amostra para fazer o preparo, tá bom? Aqui coloquei para vocês um vídeo falando da punção, tá? Eu vou tirar aqui o áudio, depois vocês assistem, tá bom? Mas só para a gente conhecer aqui o passo a passo. Então, aqui o médico falando, né? Esterilizou as mãos, colocou as luvas, tá? Colocando a luva. Aí tá falando mais procedimento de biossegurança, né? Para evitar contaminação. E aí faz a preparação, tá? Tem que fazer asepsia de álcool 70%. Aí tá lá o joelho do paciente, percebe que o joelho dele, né, essa parte da articulação tá bem inchada, né, comparando com o outro. Tá bem inchado, então limpa bem, tem que fazer asepsia, movimentos circulares, tá? Deixar bem limpa a região. Aí, geralmente o médico faz um exame físico para ver com relação ao tamanho que tá ali esse inchaço, né, esse edema, tá bom, do paciente. Faz também exame palpável, né? Ele faz exame palpável para saber o quanto que tá ali de edema, de inchaço nessa região. Agora ele vai começar a palpar a região, tá vendo? Para encontrar ali a entrada, né, que é aquela parte que foi para vocês, né, entre o osso e a parte da cartilagem, o líquido tá bem no meio. Então ali ele tá mostrando, né, ó, para você ter o direcionamento ali do joelho. Aí você tem que encontrar aqui a região, tá vendo? Entre o osso aqui e a camada. Então aqui ele tá fazendo, tá vendo? Colocando com o polegar para sentir a região.
E aqui ele já preparou já a seringa aqui, ó, de 20 ml, agulha rosa, tá vendo? E qual que é o direcionamento que tem que aplicar. Tá vendo? Então você vê que ele sente assim que a punção ela é mais lateral, tá vendo? Então você não coloca ela em cima, você coloca mais lateral, tá? Encostando lá o bisel da agulha para cima. Então com o dedo ele já vai sentindo ali, né, aonde tá a presença do líquido. E em cima do dedo dele, né, do indicador, você vê que ele já deixa a agulha com o bisel para cima. Aí introduz delicadamente. Agora ele vai começar a introduzir. Depois que você sentiu, tá vendo? O bom é prender bem ali, né? Ó. Ele vai começar a fazer a parte da coleta. Ó, tá vendo como colocou a mão dele? Então, uma mão ele deixou de apoio, né? E a outra ele sentiu, continuando sempre com o direcionamento, ó, com o dedo, a agulha, com o bisel para cima e vai puxando, tá vendo? Vem bastante. Então você fica com um líquido, né, viscoso. Geralmente ele é um pouco mais transparente, aqui ele tá mais amarelado, porque é um paciente que tá com inflamação, então ele muda a cor, tá bom? Ele fica mais viscoso, fica mais turvo, quer dizer, e muda também a coloração. Ó, tá vendo como tem bastante? E é uma seringa aí de 20, ó, ele tá puxando tudo. Então ali ele já faz a punção do líquido e aí ao mesmo tempo ele já separa ali uma das seringas para fazer a análise bioquímica e também a macroscópica, tá? Ele também, ó, tá vendo desse jeito que ele tá fazendo? Ali é da punção. Se é a punção, você pode descartar, né? Você descarta. Mas para coleta, aí na parte da seringa, você transfere o líquido da seringa para o tubo, que nem aqueles tubos de coleta, né? Coloca no tubo. E o que não for necessário, você descarta, pode descartar o líquido, que aí já faz o procedimento já por completo, punção e coleta. Certo? Então esse vídeo vai estar disponível para vocês. Então aqui, ó, com relação às características do líquido sinovial, então geralmente ele é mais claro, né? Vocês perceberam no vídeo que é mais amarelado porque está inflamado. E ele é mais transparente e mais viscoso. A quantidade em média em condições normais é de 1 ml, né? Mas ela pode tender a ser aí de 3 a 4, como eu falei para vocês. Em sua composição encontramos aí um ultrafiltrado plasmático. Ele tem ausência de elementos de coagulação e ácido hialurônico, produzido pelas células sinoviais, que é responsável pela viscosidade característica do líquido sinovial. Essa análise do líquido sinovial, então, você pode fazer tanto análise macroscópica, também citológica e bioquímica, tá? Na parte da bioquímica, o que é analisada? A mucina, tá bom? Esse teste de mucina é a adição de ácido acético, tá? Para ver se observa a formação ou não de coágulo de mucina, tá bom? A formação de um coágulo de mucina firme e compacto, ele vai revelar um grau de viscosidade normal. Agora, se tiver uma formação de um coágulo entre regular e fraco, ou fragmentos dispersos, se uma solução turva, você vai refletir essa diluição, vai ter uma despolimerização do ácido hialurônico, e aí, no caso aqui, você vai ter uma alteração da viscosidade. Por que que isso ocorre aqui? Devido a uma inflamação da artrite, né? Coloquei aqui para você que a artrite reumatoide é um quadro inflamatório, né? Uma doença autoimune. Então, geralmente, o médico quer avaliar a mucina, né? Para ver se esse teste aí de formação ou não de coágulo, de mucina. Porque isso reflete com relação à doença, até para ver também se o corticoide que ele está tomando também está sendo funcional, né? Se está melhorando esse processo inflamatório
é necessário fazer exame bioquímica para ver mucina. Também você consegue analisar a glicose, tá? Na parte da glicose, as concentrações são bem semelhantes à parte plasmática do sangue, tá? A interpretação adequada dos valores de glicose do líquido sinovial requer uma comparação com os níveis sérios da glicose em jejum, então você tem que comparar a glicose que você encontrou no líquido sinovial com a glicose também no plasma, tá? E em condições normais, na maioria dessas condições não inflamatórias, a diferença entre de um para o outro, da glicose em jejum, níveis séricos e de sinovial, tem que ser menor que 10 mg por decilitro, tá? Se tivesse significativa, é porque provavelmente o paciente ainda apresenta um processo inflamatório ou infeccioso, tá? E os valores da glicose, eles podem ser mascarados pela glicólise quando na presença de um grande número de leucócitos. Aqui pode ser um tipo de interferente. Também se analisa proteínas totais do líquido sinovial, então a concentração normal de proteínas varia de 1,2 a 2,5 gramas por decilitro, e se aumentar essa quantidade também você encontra em processos inflamatórios, tá? Porque durante essa fase inflamatória, essas proteínas maiores como fibrinogênio, eles entram no líquido sinovial, então por isso que acaba aumentando aí a quantidade de proteínas. Também se faz análise citológica, eu não vou entrar muito em detalhes nisso porque vocês já têm a disciplina de citologia clínica, mas da parte citológica, geralmente o que é feito é análise de citometria. Então eles fazem análise quantitativa das células, por isso que é necessário coletar o tubo com o anticoagulante EDTA, tá? E aí na citometria você consegue quantificar a quantidade de células, principalmente os neutrófilos, porque no processo inflamatório aí você tem um recrutamento grande aí de neutrófilos e também de linfócitos. E aí você consegue fazer... Então, nessa análise citológica, então na citometria, aí você consegue fazer contagem, né, global aí de leucócitos, né, nos leucócitos geral, né, então você pode ver linfócito, monócito, neutrófilo, também células sinoviais, tá? Consegue também na citologia analisar também, fazer a coloração, então você pode fazer uma parte do líquido, fazer citometria e quantificar, tá? Se não tiver citometria, também você pode contar pela câmara de Neubauer, que nem a gente teve nas outras aulas. E a contagem diferencial você pode fazer em lâmina corada, tá? Que nem do hemograma que vocês já fizeram em hematologia, também você pode fazer o diferencial em lâmina, tá? Pode fazer análise microscópica para você avaliar a presença de cristais livres no interior das células, porque isso pode ajudar no diagnóstico de artropatias induzidas por cristais, então é uma outra patologia. Então, essa artropatia aqui, o paciente tem presença de cristais no líquido sinovial, então você pode fazer essa análise também. Pode também identificar esses cristais como os urato monossódico, quando o paciente tem gota, tá? Ou a pseudogota, que é o pirosfato de cálcio, e até a apatita, oxalato de cálcio também, você consegue analisar. Se o paciente, por exemplo, tem um quadro de osteoporose, né, que diminui a quantidade de apatita e oxalato de cálcio, também pode você fazer esse tipo de análise. Aqui mais com relação à análise física, então além de você fazer isso, você também pode analisar o aspecto desse líquido e laudar se ele está claro, se ele está transparente, se ele é levemente amarelado, tá? Se ele também está turvo, a turvação ela reflete devido à quantidade de células, somente de leucócitos e hemácias, ou pela presença de cristais ou fibrina. Então, quanto mais quantidade de célula tiver, mais turva a amostra fica, tá bom? Isso também reflete em relação ao processo inflamatório. A cor. Alteração de cor mais frequente é a avermelhada, que pode ser causada por uma hematrose verdadeira ou por durante a punção. Pode acontecer em situações de acidente durante a punção, porque de repente no momento da coleta você encostou em algum vaso, algum capilar e vir sangue, tá? A diferenciação se dá pelo fato, nos casos de acidente de punção, a coloração varia, né? Ó, clareando nos fins da coleta. Se tiver precisa de coágulo também, pode ficar uma cor mais avermelhada. E uma coloração mais esverdeada você encontra também em artrites. Tem uma coloração esverdeada, um verde mais clarinho, tá bom? Você encontra também em artrite.
A viscosidade também está diretamente relacionada à quantidade de ácido hialurônico, tá? E em força diminuída nos processos inflamatórios, então o ácido hialurônico ele é baixa quantidade no processo inflamatório, e isso reflete na viscosidade, tá? E essa observação se faz durante a própria coleta, pela velocidade de queda pela agulha de punção, tá bom? E depois você analisa laboratoriamente pelo teste da mucina. Então, quando o médico está coletando, ali ele já consegue ter uma percepção com relação à viscosidade. Então, ele já vai colocar ali, né? Ah, o material demorou muito, a velocidade, ou foi muito rápida, né? Porque isso reflete com relação à quantidade de ácido hialurônico. E aqui só mostrando mais com relação ao resultado que eu coloquei para vocês, comparando com relação ao processo não inflamatório e inflamatório. Então, quando não tem inflamação nesse líquido, ele tem boa viscosidade, os neutrófilos geralmente é menos de 30%, a glicose é normal, igual a plasmática, ele é mais transparente, ou amarelo bem levinho, né? Um amarelo bem mais clarinho, tá? Um amarelo mais escuro já é um processo inflamatório, tá? E os leucócitos ficam aí menor de 5.000 milímetros cúbicos. Quando já está no processo inflamatório, ele tem pouca viscosidade, o neutrófilo aumenta, maior quantidade de 90%, a glicose é diminuída, geralmente ele é mais opaco, tá? O amarelo ele muda, então ele começa a ficar mais escuro, e os leucócitos de torno de 2.000 até 10 milhões, você encontra até mais quantidade de leucócitos na amostra. E também tem possibilidade de encontrar autoanticorpos, porque o paciente que tem artrite reumatoide, ele tem uma doença autoimune, né? Então ele produz anticorpos contra a própria cartilagem, né? E aí, geralmente isso aqui é um caráter genético, então você também consegue dosar pela imunologia a presença desses autoanticorpos aqui no líquido sinovial.